Bom dia 22, 22 de abril, vamos ler 2 Reis, capítulo 24 e 25. Nabucodonosor invade Judá. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra, e Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Depois, porém, mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. Enviou-as contra Judá, para os destruir, conforme a palavra do Senhor, que a falara por intermédio de seus servos, os profetas. Na verdade, estas coisas aconteceram a Joaquim conforme o mandado do Senhor, que o tirou de diante de sua presença, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizeram, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente, e o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Descansou Jeoaquim com seus pais, e Jeoaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim, o rei do Egito, nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia havia ocupado todo o seu território, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Joaquim e Zedequias, rei de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Nelsta, filha de Elnatã, de Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai. Neste tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém e a cercaram. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade enquanto os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, ele levou Joaquim preso. Tirou dali todos os tesouros do palácio do rei e despedaçou todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor. Como o Senhor havia dito, deportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valentes, 10.000 presos ao todo. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim Nabucodonosor deportou Joaquim para a Babilônia, e também a mãe do rei, as mulheres do rei e os seus oficiais, e os poderosos da terra. Ele os levou presos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e os artesãos e ferreiros em número de 1.000, todos eles hábeis na guerra. Levou-os o rei da Babilônia presos para a Babilônia. O rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim a Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Joaquim. Assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os lançar de sua presença. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. A queda de Jerusalém. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército,
acamparam-se diante da cidade e levantaram contra ela trincheiras em redor. A cidade ficou cercada até o 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, a cidade se via passando fome, e não havia pão para o povo da terra. Então o muro da cidade foi derrubado, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, embora os caldeus estivessem cercando a cidade. E o rei se foi pelo caminho da Arabá. O exército dos caldeus, porém, conseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o seu exército se dispersou e o abandonou. Então prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, onde se pronunciou a sentença contra ele. Aos filhos de Zedequias degolaram na presença dele, e a ele lhe furaram os olhos, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Reinou o templo do Senhor e o palácio do rei, como também a todas as casas de Jerusalém, a todas as casas importantes ele queimou. Todo o exército dos caldeus estava com o capitão da guarda, derrubou os muros ao redor de Jerusalém. O restante do povo que havia ficado na cidade, os que se haviam rendido ao rei da Babilônia e os demais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Dos mais pobres da terra, porém, deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Despedaçaram os caldeus as colunas de bronze que estavam no templo do Senhor, como também as bases e o mar de bronze que estavam no templo do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, as espevitadeiras, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Tomou também o capitão da guarda os braseiros, as bacias, tudo que era de ouro e tudo que era de prata. O bronze das 2 colunas do mar e das bases que Salomão fizera para o templo do Senhor era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela havia um capitel de bronze de 3 côvados de altura, e era decorado com uma rede e romãs de bronze ao redor. A outra coluna, com a sua rede, era semelhante a esta. Também o capitão da guarda levou Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta da cidade. Levou a um oficial que era encarregado da gente de guerra, e 5 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também o secretário principal do exército, que registrava o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Tomando-os, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei da Babilônia, a Ribla. O rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso para fora de sua terra. Quanto, porém, ao povo que ficara na terra de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o deixara ficar, nomeou sobre ele o governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouviu os capitães do exército, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia nomeara Gedalias governador. Vieram ter com Gedalias em Mispa, a saber, Ismael, filho de
Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jananias, filho do Maacatita. Ele e os seus homens. Gedalias jurou a eles e aos seus homens: Não temais os oficiais dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. No 7º mês, porém, veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram para o Egito, pois temiam os caldeus. No 37º ano de exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach começou a reinar na Babilônia, no dia 27 do 12º mês, libertou da prisão Joaquim, rei de Judá. Falou-lhe com bondade e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as roupas de prisão, e ele passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. E o rei garantiu a sua sobrevivência de contínuo, dia após dia, todos os dias de sua vida.